Isso é uma das paixões suas, né? Brecht e afins. Exatamente. Aí eu acho que sim, né? Brecht é um marco dentro do teatro internacional de todos os tempos. Aliás, eu acho que eu me apaixonei por você quando eu vi O que Mantém o Homem Vivo. Lá atrás. Você, o Renato Borg, 1980. Não, foi antes. Foi antes disso? O espetáculo foi 73, 74. 73, 74. Exato, Ariel era mal nascido, recém-nascido. Quer dizer, o Ariel já nasceu ouvindo Brecht. Então. Oi, bicho, eu nasci, eu lembro que eu tava numa mesa que até existe até hoje na casa dela, redonda, do Embu, assim, de madeira, tosca, que eu ficava ouvindo Concepção de teatro o tempo todo. E vontade de me meter, de ter uns 3, 4 anos. O teu pensamento, a partir dos textos e das ideias do Brecht, que medida eles evoluíram nesse tempo todo? Já se vão 40 anos da montagem do Que Mantém o Homem Vivo. Pois é, então, o que esse nosso texto, na verdade, significa é esse novo olhar, né? Porque fizemos Brecht durante várias décadas, né? Uma geração inteira fez Brecht sem parar, com uma crença, né? Compartilhando suas ideias, compartilhando sua proposta socialista, enfim, nossos ideais em cena, nossos ideais juvenis em hoje já é um outro olhar. Então, nós escrevemos esse texto exatamente para ter um olhar à distância, brechtianamente à distância. E o que importa agora para nós não é exatamente o que foi escrito por ele, mas por que foi escrito, como foi escrito, que pessoas foram essas em que durante tanto tempo investimos, com quem tivemos uma comunhão tão forte de ideias, né, Ariel? E hoje interessa mais para nós esse olhar em que você os localiza no tempo, na história e tenta saber quem eles eram. Né? E aí a Weigel aparece da sombra, né, da nebulosa, em que ela sempre existiu, até inclusive nas nossas cabeças, e aparece como uma mulher muito importante nesse processo. Na realidade, o que a gente acaba descobrindo é que, e acabou relatando, porque realmente era o que eles pensavam, né? Eles pensavam o socialismo de uma forma romântica, né? Humanista. O mundo era mais romântico naquele tempo. Sim, mas eles acreditavam realmente que o socialismo pudesse ser uma coisa, como muitas pessoas acreditaram aqui no Brasil também, e no mundo. De que isso pudesse realmente ser uma coisa a favor do homem. E acabou que eles descobriram que o socialismo também era uma grande prisão, uma grande farsa, né? E que na realidade o que sobra mesmo é o homem que se interessa pelo outro homem. Exatamente. Quer dizer, a força da ideia permanece. A força da ideia. A força do discurso permanece. Sim, que é a prática pode não se realizar, mas a ideia... Tanto pode ser democrático, como pode ser socialista, mas desde que as pessoas realmente queiram o bem do próximo, queiram distribuir as coisas ou não, ou seja, uma coisa em que a pessoa tenha as suas possibilidades. E toda a luta do Brecht dela foi no sentido de formar uma sociedade mais justa. Mas para mim, por exemplo, a Helene Weigel sempre foi uma referência muito forte e permaneceu tão forte durante a vida inteira que, num determinado momento, quando muitas ideias se embaralharam, quando muitas coisas ficaram muito confusas, principalmente dentro da conduta artística, dentro da nossa própria área, a Helene foi se tornando uma referência mais clara, mais importante, e eu tinha uma curiosidade muito forte em relação à força dessa mulher, a sua capacidade de determinadamente constituir um trabalho como o Berliner Ensemble, do qual ela foi realmente uma estaca, um esteio, um grande suporte, uma articuladora, uma cofundadora, como ela também foi coautora do próprio teatro épico. Né? Na verdade, o Brecht criou o distanciamento a partir da experiência que ela, como atriz, realizava. Quer dizer, ele criou a ideia e ela realizava. Eles tinham essa coisa, essa parceria. Então, ela era a atriz épica por excelência, tida como a maior atriz do século XX, inclusive com toda aquela confusão de Ocidente e União Soviética e tal. Brecht morre em 56, ela viveu até 71, ela passou todo este tempo depois da morte dele, ela era a pessoa que
que realmente assumiu o Berliner, fez montar todas as grandes peças dele, os textos de envergadura, como se diz, foram montados todos pelo Era uma mulher Berliner. de uma força, então, e de um espírito realizador muito grande. E ainda é uma coisa que precisa ser dita, que ela passou toda a obra do Brecht de Berlim Oriental para Berlim Ocidental, escondidamente, né, arcando com as consequências Senão a obra não riscos, seria riscos. conhecida Exatamente. como é conhecida hoje, porque eles teriam cortado a metade. A metade, né? Entendeu? Tudo que havia de indignação e mais, quer dizer, a contribuição que ainda ela faz em relação à figura do Brecht é de que se tudo isso tivesse só permanecido lá, após a morte dele, nós não saberíamos, inclusive, da própria indignação do Brecht diante do regime socialista soviético de Berlim Oriental. Pra você ter uma ideia, quando eu estive na Alemanha, eu vi a carroça da Mãe Coragem. Não brinca. Sem Deve ter querer. arrepiado até o último fio de cabelo, Sem né? querer, porque eu fui para Buchel, que é aquele lugar onde eles ficavam, à beira do lago, uma pequena casa de descanso, né? E eu fui lá para ver. Por que fazer Helene Weigel? Porque tem um monte de gente que só vai saber se a gente tiver esse testemunho. Exato. Eu estou dando um testemunho de uma história, de uma época, de uma crença e de toda uma série de coisas importantes de serem resgatadas. Tem seres humanos que não devem se perder de vista. Eles não podem desaparecer.